Você sonhou com o rio? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Boa tarde. Olha, eu sonhei que eu caminhava por uma estrada e por onde eu passava tinha um pedaço de estrada cheia de lama e larvas. E eu continuei a caminhar pulando sobre as larvas e passei. Depois que passei das larvas, o meu caminho se transformou em um rio de águas cristalinas e bem tranquilo, e eu nadava contra a correnteza. Então, se for possível, me ajude e me diga o que está acontecendo em minha vida para mim ter esses sonhos. Mais uma vez, obrigado por me ouvir, que Deus abençoe você e seu trabalho e sua família sempre. Finaliza a internauta. Bom, o que acontece na sua vida? Todas as religiões têm coisas boas e divinas para oferecer. E é através das religiões que se consegue o desenvolvimento espiritual. Porque uma religião ou todas as religiões servem de degraus para o conhecimento, né? Quem fica numa religião fica na estagnação. Mas nós não podemos falar mal das religiões, porque elas têm a sua utilidade. Umas pessoas entendem a criação e o que é divino por uma forma, e outras entendem por outro formato. Então, várias religiões aí ajudam a humanidade também na expansão da consciência. Mas você tem um ponto de vista espiritual e limpo. Eu acredito que a sua religiosidade é água limpa, mas o problema está no seu ego. Você tem força de vontade, você é uma pessoa guerreira. É por isso que você pulava por cima das larvas e passou naquela estrada de lama. Mas quando você insiste em nadar contra a correnteza, você está se deixando guiar pelo próprio ego. Você está deixando o seu ego vendar a sua visão. E você não está tendo uma visão 360 graus do seu entorno para tomar decisões assertivas. A água era limpa, era cristalina, tudo certo. Mas se você nadava contra a correnteza, então você não está tomando as decisões certas. Mas se você tem a religião certa, você tem uma espiritualidade certa, por que eu não estou assertivo? Você poderia perguntar. Bom, porque você precisa deixar o ego de lado. Qual é a religião que é a mais coerente, o mais próximo do que o Todo-Poderoso espera? É aquela vertente espiritual que ajuda você a se livrar do próprio ego. Se a sua religião ajuda você a tirar o seu ego e jogar na lata do lixo, então você está no caminho certo. Agora, se você está num braço espiritual, se você se alimenta de alguma vertente religiosa que inflama o seu ego demais, faz você parecer que tem razão em tudo, que sabe muito, etc, etc, então você está sendo vítima de uma enganação. Existem muitos espíritos que, para dominar os humanos, eles inflam o ego do humano. Eles vão lá no HD mental do ser humano e selecionam as caixinhas lá que fazem ela pensar que ela tem razão em tudo, que está certo como ela pensa. E daí a pessoa está no controle total de forças espirituais malignas. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele ensinou que, para podermos subir a escala da evolução divina proposta por o Todo-Poderoso, nós não poderemos fazê-lo sem nos desfazer do nosso ego. Quem se prende demais ao ego fica preso na terceira dimensão no planeta Terra o tempo todo, por várias reencarnações. Tá? Então, um sonho como esse é isso que está falando. A partir do momento que você deixa o seu ego de lado,
você deixa o Todo-Poderoso Criador agir na sua vida. São as decisões dele que vão prevalecer sobre as suas. Você estará sob o total comando dele, porque atualmente você está sob o próprio comando. Por que que você nada e nada e nada? Porque você está fazendo a sua própria força, utilizando as suas próprias crenças, o seu próprio ponto de vista, né? E contra a correnteza ainda, você está tomando decisões ali que não estão surtindo efeito positivo. Com certeza na vida desperta você toma decisões contra o que é bom para você. Por quê? Porque na parte subconsciente da psique do humano existe um problema que se chama crenças limitantes, processo autossabotador. A pessoa tenta crescer até essa altura e quando ela chega aqui, é ativado um comando na psique subconsciente que obriga a pessoa a se jogar para baixo. E ela começa a fazer coisas contra ela mesma, para que ela desça de novo. Com o tempo, ela tenta crescer de novo, e quando ela chega aqui em cima, novamente é ativado o comando de forma automática. E a pessoa começa a fazer coisas erradas para cair, até o dia que ela não tenta mais. Daí o comando não é mais ativado. Então, todo esse processo ali do subconsciente precisa ser revisto, precisa ser modificado. Existem metodologias muito boas atualmente para você resolver os seus problemas. A ressonância harmônica do professor Hélio Couto é uma ferramenta extraordinária. Comece a conhecer a ferramenta RH do professor Hélio Couto através dos meus vídeos. Aqui embaixo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética. Ali eu tenho playlists que falam de Hélio Couto, de mecânica quântica. Uma metodologia simples também que eu aconselho é a confecção de uma carta mágica para reverter comandos subconscientes dentro da sua psique. Tá? Porque daí a carta mágica vai servir como antivírus mental para você e ela também vai regravar o seu subconsciente positivamente, de acordo com aquilo que você prospectar na sua própria carta mágica, que será de sua autoria. Mas você precisa aprender a fazê-la. Tá? Através da minha playlist, você aprende a fazer a sua carta mágica. Tá? Mas quer seja a carta mágica, quer seja a RH do professor Hélio Couto, ou qualquer que seja a ferramenta que você escolher para resolver os seus problemas, nenhuma delas vai ajudar você se você optar pelo ego, se você não se desfazer do seu ego, tá? O ego não deixa a pessoa guiar a ela mesma. É incrível isso. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.